de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol. Ele é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos.
só Pai, um só Espírito em nós, Ele é a tua glória. Somos um só contigo, sendo teu coração batendo em nosso coração. Em meio à tua glória, somos um só contigo, sendo teu coração batendo em nosso coração. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, nem arma forjada prosperará contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, nem arma forjada prosperará. Pelo sangue de Jesus, recebemos a vitória. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. E em breve Deus de paz esmagará Satanás. Debaixo dos nossos pés, em meio à tua glória, somos um só contigo, sendo teu coração batendo em nosso coração. Em meio à tua glória, somos um só contigo, sendo teu coração batendo em nosso Proclamamos, concordamos com o Espírito, somos um só contigo, somos um só povo, lavado, remido, sarado, noiva do Cordeiro. A criação aguarda, ansiosa espera o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos, o nosso coração anseia por tua face, como águas cobre o mar, a terra se encherá da tua glória, da tua glória.
escandalizaremos contigo, Jesus. Nós não nos frustraremos contigo, Jesus. Nós confiamos no teu amor. Confiamos no teu amor. Confiamos na tua liderança, Jesus. Confiamos na tua liderança, Jesus. E nós vamos dizer naquele dia que justos e verdadeiros e retos são os teus caminhos. Tesouro precioso, graça inestimável. Nem toda glória ou riqueza deste mundo pode alcançar o seu valor. Jesus.
suas mãos, declare. E é tão bom ter amigos e amigas parecidas com Jesus. Em meio aos abalos, meu Deus é torre forte. O que pode um homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és o meu abrigo, não falhará jamais. O que pode um
O que pode um homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és o meu abrigo, não falharás jamais. O que pode um homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és meu esconderijo, não temerei jamais.
louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana, Jesus é o Rei dos Reis. Abram-se portas eternas e preparem o caminho para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Hosana, Hosana, louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Hosana, louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Jesus é o Rei dos Reis. Sua glória se esvaziou, semelhante aos homens se fez, com o pobre se
se identificou. O Rei desceu e aos pecadores amou, e por nossas dores chorou, nossa cruz pesada levou. Sangue inocente foi derramado, não merecemos tão grande amor. Maravilhados por tua graça, nos entregamos a ti. Sangue inocente foi derramado, não merecemos tão grande amor. Maravilhados por tua graça, nos entregamos a ti. De sua glória se esvaziou, semelhante